Esse é o novo filme Capitão América, Admirável Mundo Novo. Ele começa com o novo presidente dos Estados Unidos, o General Ross, conversando com uma de suas secretárias. Eles não conseguiram entrar em contato nem com sua esposa e nem com a filha dele, a Betty. O presidente vai ter que dar seu primeiro discurso sem as pessoas mais importantes para ele ao seu redor, pois estão de mal com o homem por tudo que ele já fez. Toda sua campanha foi baseada em unir o povo americano. Durante esse discurso, vemos que Sam Wilson, o Falcão, quer dizer, Capitão América, estava em um bar enchendo a cara de cachaça. Ele assistia a reportagem a respeito desse discurso na TV e alguma outra pessoa também assistia dentro de uma espécie de laboratório muito estranho. 5 meses depois, vemos que alguns criminosos subtraíram uma carga muito importante que pertence ao povo japonês e o próprio Capitão América foi até lá para recuperar essa carga. Ele já chegou descendo o cacete nos supervilões, se defendeu dos disparos deles utilizando suas asas feitas de vibranium e os derrotou com a energia guardada pelas asas através dos impactos dos disparos. Os militares estão escaneando a área e dando as coordenadas para ele e sabem que um famoso criminoso chamado Sidewinder está lá dentro, mantendo diversas pessoas sob sua mira. Capitão América chega para derrotá-lo, mas não consegue pegar o homem a tempo. Ele tinha muitos soldados ali para atrasá-lo e como esse Capitão América não é um super soldado, não pode fazer tudo muito rapidamente. Depois de derrotar todos, ele voltou atrás daquele criminoso e 2 de seus trabalhadores em motos já estavam saindo dali com a carga que o Capitão América precisa recuperar. Ele vai precisar de ajuda e Joaquim, um jovem do exército que tem sido treinado pelo próprio Capitão América, vai utilizar seu traje voador para tentar ajudar e recuperar essa carga. Sam Wilson chegou até o Sidewinder, mas ele tinha um outro segurança gigantesco para impedir o Capitão América de prosseguir e capturá-lo. O homem começou a descer o cacete no Sam Wilson e ao mesmo tempo o tal do Joaquim alcançou os dois na moto e conseguiu recuperar a valiosa carga. Capitão América ainda estava entrando no cacete, mas conseguiu se dar bem. Ele quebrou um dos membros superiores daquele homem e seu time de militares chegou para tomar conta da situação. Na cena seguinte, vemos o presidente indo visitar o túmulo de sua esposa. Durante os últimos meses, ela perdeu a vida. De repente, alguém o avisou pelo telefone que Capitão América conseguiu recuperar a carga valiosa e salvar todo mundo que estava sob a mira dos criminosos. Depois dessa terrível missão, Capitão América levou o tal do Joaquim para fazer um treinamento com um certo homem. Esse é Isaiah Bradley. Ele é um super soldado. O homem foi mantido numa prisão por 30 anos e sofreu diversos tipos de experimentos feitos pelo governo dos Estados Unidos. Hoje em dia ele está livre e ajuda Sam com o treinamento. Isaiah é tão poderoso que segura um saco de pancadas com toda facilidade. Capitão América não aguenta 30 segundos no combate com ele. De repente, o telefone toca. Era o pessoal do presidente dos Estados Unidos o convidando para uma cerimônia lá na Casa Branca. Capitão América vai conversar com o Isaiah. Ele quer que o homem vá junto dele e do Joaquim até essa cerimônia na Casa Branca, pois eles serão homenageados. Sem contar que Capitão América quer que Isaiah trabalhe com ele para ajudar nos treinamentos. O antigo super soldado não quer fazer isso, mas acaba sendo convencido e os 3 vão até a Casa Branca. Lá dentro, o presidente para conversar pessoalmente com o Capitão América, dizendo que ele fez um ótimo serviço recuperando essa carga valiosa do Japão e por causa disso, vai lhe dar um presente, a oportunidade de montar de novo os Vingadores. Sam ficou bastante animado e logo todos foram se preparar para um discurso do presidente. Líderes de vários países estão ali, inclusive o primeiro-ministro do Japão. Durante esse discurso, o presidente fala a respeito da Ilha Celestial, que está localizada lá no meio do oceano. Os países se degladiaram para ver quem iria até lá e montaram diversas bases de pesquisas para tentar explorar os recursos. O que eles encontraram dentro dessa ilha é a maior descoberta da história da humanidade. Existem potenciais tecnológicos, medicinais e até mesmo para a defesa dos países. Essa descoberta é de um material ainda mais indestrutível do que o próprio vibranium. Esse material se chama adamantium. A primeira amostra foi subtraída de uma mina japonesa, mas o Capitão América conseguiu recuperá-la. A partir de agora, eles precisam pegar todo esse vibranium e distribuir igualmente entre todas as nações do mundo. Só que nesse momento, simplesmente do nada, Isaiah se levanta, desce o cacete em um dos seguranças e tenta efetuar disparos contra o presidente. Ele então sai correndo dali, mas haviam outras pessoas também tentando eliminar os líderes do mundo, e Capitão América junto da chefe de segurança do presidente desceram um cacete nesses homens. Logo em seguida, Sam Wilson foi pro lado de fora correr atrás do Isaiah, que saiu correndo da Casa Branca. De repente, no meio da rua, o homem simplesmente parou. Ele não sabe o que está acontecendo, e as autoridades logo o cercaram, inclusive a chefe da segurança. Isaiah está desesperado, ele não quer voltar para a prisão, mas Sam
fala que ele tem que cooperar, eles vão descobrir o que aconteceu, mas por enquanto ele precisa se deixar ser levado. Capitão América então foi até o bunker do presidente para saber o que estava acontecendo, e nem mesmo ele sabe. Tudo que sua própria chefe da segurança sabe é que 5 indivíduos, incluindo Isaiah, tentaram eliminá-lo, e o Capitão América fala que Isaiah não fez isso, ele nem se lembrava do que aconteceu, só que não dá para simplesmente confiar em sua palavra. E como foi um amigo do Capitão América que tentou eliminar o presidente, o antigo general Ross o colocou de castigo, não vai mais deixar que ele monte os Vingadores. Como Isaiah foi levado à prisão, Sam Wilson usou seus contatos para poder ir visitá-lo e disse que vai fazer de tudo para tentar tirá-lo de lá, mas Isaiah tenta convencê-lo a não fazer isso. O homem talvez vá ser sentenciado a perder a vida e Sam não precisa perder seu tempo. Depois que o Capitão América foi embora, a chefe da segurança foi até aquele lugar e descobriu que ele apareceu ali. O nome dela é Sabra. De volta no apartamento do Capitão América, o Joaquim estava analisando as imagens lá da Casa Branca. Ele hackeou o sistema e percebeu que antes de efetuar o ataque contra o presidente, o celular do Isaiah piscou diversas vezes, e isso aconteceu do mesmo jeito com os outros que atacaram. Por coincidência, Sabra analisava as mesmas imagens e percebeu a mesma coisa que o Joaquim. Enquanto isso, o presidente ligava para um certo general do exército para perguntar se um certo prisioneiro ainda estava sob custódia, e o general confirmou que sim. Capitão América voltava para casa conversando com Joaquim. Eles sabiam que aquele vibrânio subtraído do Japão deve ter sido encomendado por alguém, e talvez esse mesmo alguém queria que eles estivessem na Casa Branca naquele momento. Além disso, Sam quer que o Joaquim descubra tudo a respeito da Sabra. Enquanto dirigia, Sidewinder brotou do nada e começou a efetuar disparos contra ele. Assim que seu carro bateu, o homem arremessou uma granada lá para dentro. As autoridades chegaram, ele efetuou diversos disparos contra eles e Sam Wilson brotou para enfrentá-lo. Os dois continuam nesse embate e vão parar numa espécie de ferro velho. O homem está tentando eliminar o Capitão América, mas ele conseguiu se dar bem o acertando com um chutão. Ele então pegou o celular do homem que estava tocando, era o comprador. Essa pessoa avisou ao Sam que ele não vai gostar do que vai acontecer depois. Enquanto isso, lá no bunker do presidente, ele conversava com os líderes do mundo que não queriam mais fazer o acordo do Vibranium com ele. Isso iria garantir a paz mundial, só que ele não pode cuidar nem de sua própria segurança, quem dirá da paz do mundo. De volta a seu apartamento, Joaquim mostrou as imagens para o Capitão América. Isaiah nem mesmo tentou atirar na direção do presidente. Ele não parece ter tentado eliminar de verdade. O que ele descobriu a respeito da Sabra é que ela é israelense e foi treinada na Sala Vermelha, ou seja, ela é uma ex-viúva. O Joaquim também conseguiu localizar o comprador através do sinal da sua ligação para o Sidewinder. Esse lugar é uma antiga prisão do exército dos Estados Unidos e eles vão até lá para encontrar o comprador. Ao mesmo tempo, Sabra foi até a prisão para ver outros homens que tentaram atacar os líderes durante aquela reunião. Só que um dos militares simplesmente eliminou os dois e em seguida deletou os dados de sua própria existência. Enquanto isso, o presidente recebeu uma ligação. O general que tomava conta do tal prisioneiro foi eliminado e o prisioneiro quem ligou para ele para ameaçá-lo. Ele quer sua vida de volta e o presidente prometeu que iria devolvê-la dando sua liberdade, só que não cumpriu. E por causa disso, ele vai fazer o presidente pagar. Sua filha Betty nunca mais vai querer olhar na cara dele. Sabra colocou Isaiah Bradley numa cela solitária para que ele possa ficar mais seguro. Capitão América e Joaquim chegaram a tal prisão. Eles invadiram o lugar com toda facilidade. Parece que o Joaquim é um gênio que entende de todos os sistemas de segurança do mundo. Enquanto vasculhavam a prisão, eles encontraram aquele laboratório estranho do começo do filme. Lá dentro tinham diversas fotos, inclusive a foto do Isaiah. Olhando os papéis, Sam Wilson encontrou diversos exames médicos do presidente, inclusive uma receita médica de alguns remédios que foram passados para ele. O próprio presidente nesse momento estava lá no Japão conversando com o primeiro-ministro. Ele queria que o homem mudasse de ideia e voltasse para o acordo, só que o japonês não vai fazer isso. Ele acha que o presidente quis subtrair o adamantium e por causa disso não tem como mais ficar num acordo com ele. Enquanto mexia nos computadores lá daquele laboratório, Joaquim descobriu que quem fez a lavagem cerebral em todo mundo era um homem chamado Samuel Stearns, e ele logo aparece ali. Capitão América quer saber por que ele quer eliminar o presidente, mas o homem fala que não quer fazer isso. Ele na verdade quer se vingar por causa do que aconteceu com ele. Uma infusão de gama mudou as estruturas de seu cérebro, e quando o presidente descobriu que ele poderia ser útil fazendo diversos cálculos e descobrindo coisas absurdas tecnologicamente, o manteve preso por 16 anos. Stearns fala que se quisesse eliminar o presidente, ele já estaria sem vida, e pergunta por que Sam Wilson está defendendo esse homem. Capitão América não tá nem aí pro que ele tem a dizer e quer capturá-lo, mas o homem tem diversos soldados
soldados e consegue impedi-los de se aproximar tempo suficiente para escapar dali. Quando o Capitão América derrota todo mundo, o homem já sumiu. Ele vai pro corredor e encontra mais soldados, mas por sorte, a Sabra apareceu para ajudá-lo. Ela desce o cacete nesses homens com toda facilidade. Juntos, eles saem dali. A mulher descobriu tudo que Sam Wilson descobriu e agora eles têm que ir atrás do Stearns. Infelizmente, o pessoal do FBI chegou para prender o Capitão América. Eles então foram hipnotizados pelo Stearns para eliminar todo mundo, mas Sam conseguiu salvá-los e eles escaparam dali. Enquanto isso, os secretários do presidente avisavam que o Japão, a Índia e a França estão mandando seus navios de guerra para a Ilha do Celestial. Eles vão batalhar para ver quem vai ficar com o Adamantium. Irritado, pois não tem outra escolha, o presidente fala que se alguém tiver que ficar com todo o Adamantium, serão os Estados Unidos. Ele então manda que enviem os navios de guerra para lá também. Sam Wilson, Joaquim e Sabra foram até alguns conhecidos do Sam para tentar informações a respeito do tal Stearns, e o Sam levou o medicamento que ele encontrou lá no laboratório também para que ele seja analisado por algum químico. Esse medicamento é o que o presidente tem tomado durante anos e foi prescrito por aquele Stearns. Por acaso, Sidewinder estava preso ali. Sam foi conversar com ele e o homem contou que foi contratado pelo Stearns para poder subtrair aquele Adamantium e causar uma briga entre os Estados Unidos e o Japão. O homem planeja fazer alguma coisa com o presidente na frente de todos os países. Sam então diz para Sabra e para o Joaquim que eles têm que ir até a capital para poder avisar ao presidente que Stearns está chegando. E o vilão, por acaso, chegou agora na casa de alguma pessoa qualquer e eliminou todo mundo para invadir a casa. Sam, Sabra e Joaquim foram até o navio de guerra onde estava o presidente para avisá-lo. Eles já haviam chegado lá na Ilha Celestial e o Sam foi exigir saber do presidente tudo o que está acontecendo entre ele e o Stern. E o homem contou que estava para perder a vida. Seu coração podia parar a qualquer momento, só que o Stern criou um medicamento para impedir que isso acontecesse e é só por esse motivo que ele ainda está vivo. Sam fala que não sabe o que tem nesse medicamento, mas o presidente tem que parar. Só que o homem não vai fazer isso, pois esse medicamento está o mantendo vivo. O presidente também não deu a liberdade para o Stern, pois sabia que não podia fazer isso, tinham muitas coisas em risco. De repente, um caça americano atacou o navio de guerra japonês. O piloto deve ter sido hipnotizado pelo Stern e os japoneses terão que atacar de volta. Para impedir que uma guerra aconteça ali, Sam e Joaquim saem para tirar os pilotos americanos de dentro dos caças. Todos eles foram hipnotizados. Eles vão fazendo isso um a um e até mesmo impedem os mísseis de tocar no navio. Uma cena legal é essa do Capitão América cortando a asa de um dos caças com sua própria asa. Mas no geral dá pra ver que o CGI não é lá essas coisas. Enquanto eles desativavam os caças, Stern ligou para o presidente e começou a falar coisas no ouvido dele, tentando irritá-lo. Parece que ele quer obter alguma coisa com isso. O último caça que sobrou efetuou 2 disparos de mísseis para destruir o navio americano e japonês também. Joaquim acelerou para tentar impedi-los, mas acabou sendo pego pela explosão e caiu no oceano. Capitão América então foi atrás do último caça que sobrou e conseguiu impedi-lo. Uma guerra não foi causada graças a ele, e isso fez o presidente se recuperar. Ele estava passando mal por causa da ligação do Stern. O vilão ficou muito irritado. Joaquim foi levado ao hospital. Ele sofreu ferimentos gravíssimos. Enquanto estava lá desesperado, Sam Wilson recebeu a visita do próprio Bucky. O Capitão América, chorando, dizia que Steve Rogers parou 2 invasões alienígenas. Ele teria resolvido toda essa situação rapidamente, mas o próprio Sam não conseguiu. Tudo isso pois ele é uma pessoa comum. Sam fala que deveria ter tomado o soro do super soldado, mas Bucky tenta acalmá-lo dizendo que ele é a pessoa certa para ser o Capitão América. Steve Rogers o escolheu não por causa do que ele podia fazer, mas por causa do sentimento de inspiração que ele dá nas pessoas. Sam Wilson então ficou se sentindo bem e Bucky foi embora. Parece que ele vai ser candidato a senador nos Estados Unidos. Enquanto isso, o amigo do Sam recebeu o resultado da análise daqueles remédios. Eles possuem uma alta dose de radiação gama e o homem foi avisar ao Sam, só que Stearns já estava ali. Ele utilizou um dispositivo para impedi-lo e tirar sua vida. Como a guerra foi impedida pelo Capitão América, o Japão e os outros países concordaram a voltar ao acordo e o presidente foi dar uma entrevista. Sam Wilson estava em algum lugar ali perto e recebeu a visita do próprio Stern. Ele disse que o Capitão América arruinou o seu plano lá no oceano e ele foi forçado a fazer outra coisa. O mundo vai ver quem o Ross verdadeiramente é. Seu objetivo é desmoralizar o presidente e fazer a filha dele nunca mais querer vê-lo. Tudo isso pois o presidente não deu a liberdade dele. Capitão América fala que seu plano não vai funcionar, pois ele já tirou as pílulas do presidente, mas segundo Stern, já era. As
as pílulas já fizeram seu serviço. Nesse momento lá na entrevista, o presidente começou a receber várias perguntas que acabaram o irritando. Ele então começou a passar mal e seus seguranças queriam removê-lo dali, mas ele insistia em ficar e sua raiva foi aumentando. Ele caiu no chão e começou a se transformar. O presidente aumentou de tamanho e se transformou no Hulk vermelho. Isso foi graças aos medicamentos do Stern. Os disparos dos agentes não faziam o menor efeito contra ele e, sabendo dos planos do Stern, Capitão América foi até lá. Ele então vai começar um combate contra o Hulk vermelho, como se um homem comum sem o soro de super soldado pudesse aguentar. O embate é impressionante. Ele utiliza o escudo e as asas para se defender. Os agentes tentam ajudá-lo, mas não funciona. E ele até mesmo aguenta segurar um golpe do Hulk vermelho com aquele poste de aço. É muita mentira. Ela vai ter quebrado os 2 braços dele. Enfim, helicópteros vêm tentar ajudá-lo, mas o Hulk vermelho destrói os 2 com facilidade. Como ele vai acabar eliminando muita gente ali, Sam tem uma ideia. Ele dispara suas, entre aspas, penas contra o Hulk vermelho para chamar sua atenção e sai voando dali. O Hulk vermelho vai atrás dele e eles chegam num lugar cheio de cerejeiras, onde o presidente costumava passear com sua filha. Capitão América tinha esperança que ele voltaria a si quando lembrasse de sua filha, mas não funcionou. Hulk vermelho então partiu para cima dele. Sam conseguiu acertá-lo com suas asas, mas logo foi derrubado. Hulk vermelho arremessou um carro contra ele e o Capitão América cortou o carro ao meio com as asas. Depois, o Hulk vermelho partiu para cima dele e Sam só pôde se defender com suas asas fechadas. O Hulk vermelho desceu o cacete nelas e quando Sam tentou voar, ele simplesmente arrancou uma de suas asas e estava prestes a esmagar sua cabeça, mas o Sam pensou rápido e chutou aquela pena agarrada na barriga dele. A dor o fez soltar o Capitão América e quando o Hulk vermelho partiu para cima dele de novo, Sam liberou toda a energia de seus golpes guardada em sua asa para causar uma gigantesca onda de choque que fez o Hulk vermelho sair voando. Tudo ao redor foi destruído e Sam só acordou com as pessoas o salvando do meio dos destroços. O Hulk vermelho ainda estava bem e nesse momento, como não tem outra escolha, Sam vai usar seu verdadeiro poder, o poder do protagonismo. Ele se aproxima e fala diversas palavras boas para o presidente, dizendo também que ele tem que provar ser uma pessoa boa, pois só assim Betty poderá voltar a conversar com ele. E isso faz o presidente voltar a si. Que situação. Depois de tudo isso, Isaiah Bradley foi liberado da prisão. O mundo inteiro se uniu para produzir o Adamantium e o presidente Ross foi levado para a prisão mais segura dos Estados Unidos. Ele saiu da presidência, pois não queria que o país fosse envergonhado com sua presença. E graças a esse ato, até mesmo sua filha Betty veio visitá-lo e o homem ficou muito feliz. Sam vai visitar o Joaquim, que já está melhorando, e promete que os dois vão trabalhar muito juntos salvando o mundo. O filme acaba e nos pós-créditos vemos o Sam indo conversar com o Stern lá naquela prisão. O vilão fala pro Sam que ele não vai conseguir salvar o mundo sem seu antigo time dos Vingadores, pois algo terrível está chegando. Ele viu tudo, as possibilidades não mentem. Todos os heróis que estão tentando proteger o planeta não vão conseguir, pois eles estão chegando. Quem são esses eles, ele não fala. Obrigado por assistir, até o próximo!